Mas então, o que nós pregamos aqui, o que nós ensinamos aqui? Nós ensinamos o Evangelho. Nós não ensinamos a crença evangélica. Nós ensinamos o Evangelho. A palavra Evangelho significa boa nova. Evangelho é boa nova. A boa nova, que boa nova é essa? É aquela boa nova que está ali no livro de Coríntios, no segundo livro de Coríntios, no capítulo 5, se eu não me engano, é que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Essa é a boa nova que nós ensinamos, é que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que está escrito: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro, não imputando aos homens, a nós todos, não imputando aos homens as suas transgressões, não colocando sobre os homens as transgressões dos homens, seus pecados, suas mazelas, suas culpas, seus medos, suas desavenças, suas guerras, não imputando sobre os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, a palavra do Evangelho, a palavra de que Deus, através daquilo que Cristo ensinou, isso é Evangelho. Cristo trouxe a boa nova. A boa nova é de que Cristo, aquele modelo, aquele padrão de Cristo é o que nos reconcilia com Deus. É o que aplaca a ira de Deus em relação aos homens. Porque Deus estava irado com os homens, porque, como Paulo diz, o apóstolo Paulo diz assim, que não existe nenhum justo sequer, todos se perderam, estão destituídos e afastados da glória de Deus, da essência de Deus, do caráter de Deus. Mas Deus nos deu o ministério da reconciliação, é de que Deus em Cristo, através do sacrifício da cruz, estava nos trazendo para perto dele. Estava nos trazendo para junto dele, de novo. Então hoje se comemora a ressurreição de Jesus. Páscoa, passagem. Páscoa significa passagem. Páscoa significa cobertura. Cobrir. Deus, através do sangue de Jesus, nos cobriu de todas as nossas transgressões, de todos os nossos pecados. Então, quando eu aceito a boa nova no meu coração, com fé, com alegria, quando eu aceito essa boa nova, eu estou recebendo uma cobertura sobre mim. Primeira vez que o texto da Bíblia fala sobre a Páscoa, que significa passar por cima, cobrir, cobertura. A Páscoa é uma propiciação. O que é propiciação? É você oferecer um sacrifício por alguém, é você fazer algo para você cobrir alguém. Então a propiciação era um sacrifício de animais, era um sacrifício feito por alguém, mas era uma outra vida que se perdia. Até hoje muitas religiões aí, no mundo afora, ainda praticam sacrifícios de animais, até de pessoas. Mas quando se fala em Páscoa, se fala de um sacrifício único, que foi feito por toda a humanidade,
um sacrifício eterno. Aliás, um sacrifício que ele é antes da eternidade. A Bíblia diz que o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Quando João Batista encontrou Jesus, ele disse o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro, essa ovelhinha, é ela que vai ser sacrificada para aplacar a ira de Deus. Para aplacar a ira de Deus em relação às nossas transgressões. Páscoa é uma cobertura, uma propiciação. Cobrir o que é fraco, frágil, pecaminoso. Aquilo que não se garante por si só. Páscoa é a cobertura daquele que aceita essa cobertura. A primeira vez que se fala em algo parecido com Páscoa na Bíblia foi quando nossos pais, Adão e Eva, lá no Éden, lá no jardim, caíram em pecado e eles olharam para si e eles viram que estavam nus. Aquilo ali é uma simbologia, é uma tipologia de quando nós pecamos, nós caímos em transgressões, a nossa nudez ela aparece, aquilo que somos aparece. Então quando eles pecaram, eles olharam para si e estavam nus, e eles correram e foram colher folhas de figueira para tapar a sua nudez. Só que folha de figueira seca. Eles mesmo, na sua própria força, fizeram uma cobertura de folhas de figueira. Isso é uma tipologia da religiosidade das religiões. As religiões são como folhas de figueira. Elas tapam por um tempo, mas elas não nos cobrem por completo a nossa transgressão. Como eu estou falando para vocês, Páscoa é cobertura e nós precisamos de algo que nos cubra permanentemente. Então quando Deus viu que eles pecaram e os visitou nos jardins e viu que eles estavam escondidos, e ele chamou por Adão: onde você está? Você está escondido? E Adão disse assim: eu me escondi porque eu estava nu. E quem te fez saber que estava nu? Por um acaso você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para você ter comido? Aí Deus matou um animal. Matou um animal que já era uma figura do que ele faria na cruz com Jesus. Então Deus matou um animal e fez uma pele para cobrir a nudez de Adão e Eva. Páscoa é cobertura. Lá na saída do povo do Israel e do Egito, quando eles celebraram a Páscoa judaica, foi o dia da passagem, da saída do povo de Israel do Egito. Passou o anjo da morte e matou todos os primogênitos do Egito, mas aqueles que estavam com sangue nos umbrais das suas portas, estavam com sangue marcado, eles mataram um cordeiro e o sangue foi derramado. Sempre uma tipologia que aponta para algo verdadeiro. O que eu quero trazer para vocês aqui não é uma história, é algo que é um fato. É como o primeiro versículo que eu disse: Deus estava em Cristo reconciliando, trazendo para junto de si o mundo inteiro, através daquela morte e ressurreição no dia da Páscoa, trazendo uma cobertura. Porque as folhas de figueira da religião não nos cobrem. Nós não podemos aceitar que a religiosidade, isso pode nos mudar. É apenas algo paliativo, mas o verdadeiro é você conhecer quem é Cristo.
a conhecer a cobertura que Cristo te dá. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus cobre sempre a nudez do pecado da humanidade através do sacrifício de Jesus Cristo. João Batista, logo quando viu Jesus, João Batista era primo de Jesus, era o precursor, né, do Messias, a voz que clamava no deserto. Ele olhou para Jesus e já teve a revelação: ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo, que tira o pecado da humanidade. Ele que vocês têm que seguir. É Ele que você tem que imitar. O Evangelho é boa nova de reconciliação. O Evangelho, ele nos leva a vivermos de acordo com o que Cristo viveu. Por isso que nós precisamos conhecer a Jesus mais intimamente, através do seu sacrifício. Jesus, na sexta-feira, na comemoração lá dos judeus, quando Jesus esteve aqui nessa terra encarnado, ele foi crucificado na cruz. E 3 horas da tarde, foi nesse horário que Jesus foi sacrificado e morto. Você vê que tudo é uma simbologia na Bíblia de algo que é fato, que é algo que precisa se tornar em espírito e vida dentro de nós. Se não é só uma religiosidade, folhas de figueira. Então nós temos que aceitar esse sacrifício. Jesus morreu a morte de transgressor, morreu a morte de pecador. Ele morreu a morte de cruz, morte de bandido. Aliás, ele estava crucificado no meio de 2 bandidos. Interessante que lá naquela crucificação, um dos bandidos olhou para ele e entendeu que ele também era o Cordeiro de Deus. Repreendeu o outro que dizia assim: se tu és filho de Deus, o outro blasfemava, né? Se tu és filho de Deus, desce desse lugar e prova para nós que tu és Deus. Você não prova Deus dessa forma. Você prova Deus dentro do seu ser, como o outro bandido que estava lá. Disse assim: nós estamos aqui justamente pagando por aquilo que nós cometemos, mas ele não. Ele está pagando por algo que ele não fez. Ele está sendo a nossa cobertura, ele está sendo a nossa propiciação por aquilo que nós fizemos. E ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Interessante. É você ter a percepção. O Evangelho é percepção. O Evangelho não é vir num lugar como esse, ouvir uma palavra como essa, e você seguir de fato uma religião. O Evangelho é feito de percepções dentro de você. Essas percepções são na nossa mente, na nossa consciência, transformando a nossa mente, a nossa consciência, nossa maneira de ser, nossa maneira de agir. A cada dia, quando você crê em Jesus e você recebe a palavra de Jesus, a sua percepção das coisas vai mudando. Eu creio que cada um de nós aqui, por mais tempo de igreja que tenha, ou de religião que tenha, ou não tenha nada, de alguma forma já recebeu essa, em algum momento da vida, a percepção do certo e do errado. Percepção do que é do Evangelho e do que não é. Todos nós temos isso. Porque o Jesus que morreu na cruz, ele é o Jesus daqueles que olham para ele na cruz,
mas também é o Jesus daqueles que nunca olharam para aquela cruz, mas que tiveram a percepção da boa nova no seu coração, de algo que os transforma a cada dia. Então, quando eu falo de boa nova do Evangelho e receber essa cobertura de Cristo, que é a Páscoa, é algo na sua percepção que tem que mudar dentro de você. E essa obra, pela palavra de Deus, você começa a receber dentro da sua mente informações. E o próprio Espírito vai falar no seu íntimo. Quantas vezes você talvez já estivesse quieto num canto sem ninguém perto de você, só você e sua mente. E lá dentro da sua mente tinha uma vozinha dizendo para você posições que você deveria ter tomado ou não tomou. Ou te cobrando de posições que você tomou e não deveria ter tomado. De decisões na sua vida. Isso é Deus que fala com você na sua mente. É assim que funciona. Simples assim. O problema é que a religião, ela quer ser o elo de ligação com Deus. Mas Jesus, ele abriu um portal direto para Deus. Está escrito lá em Hebreus capítulo 10. Pelo novo e vivo caminho, pela sua carne, pelo seu sangue, na cruz do Calvário, onde você tem um acesso direto a Deus. Você não precisa ser por intermédio de mim, nem de um padre, nem de isso, nem daquilo, nem por sacrifício de animais ou de pessoas, porque já foi feito um sacrifício para toda a eternidade. Um sacrifício que nos remiu para sempre. Agora, quando eu creio nesse sacrifício que nos remiu para sempre, eu acabo de entrar nessa porta. Nesse portal de acesso a Deus, e as informações de Deus, elas começam a vir para mim, e começam a fazer um fluxo do meu interior para Ele. Nós precisamos ter experiências do Evangelho em nossas percepções, na nossa mente, na nossa consciência. Porque o Evangelho, ele não é uma religião, o Evangelho é uma consciência nova. Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você conhece dentro do seu espírito, dentro da sua parte, que tem a noção de Deus, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro, as coisas aqui dentro começam a mudar. As minhas decisões começam a ser decisões melhores. Eu começo a decidir coisas melhores para a vida aqui. Eu começo a respeitar mais o próximo. Eu começo a amar mais o próximo. Eu começo a perdoar o próximo. Porque o amor de Deus se revela nos seus relacionamentos uns com os outros. Como a Bíblia diz, ninguém pode amar a Deus que não vê, se não ama a pessoa que você vê. Tudo começa aí. Tudo começa no amor ao seu semelhante. Quem ama cumpre todos os mandamentos. É só isso. É só isso. Se nós sair daqui entendendo isso, quem ama cumpre todos os mandamentos, acabou. Você está cumprindo todos os mandamentos. Mas amar até aquele que te odeia, ou aquele que supostamente você odeia hoje, talvez não vai odiar amanhã. Os seus inimigos, aqueles que se levantam contra você, aqueles que querem o seu mal. O Evangelho é mudança de consciência. E nós começamos a mudar nossa consciência dessa forma. Tudo isso através do sacrifício de Jesus. Mas em Cristo é a convergência de tudo. A cruz é a convergência de tudo.
não é uma religião, não é os evangélicos, não é os católicos, não é os espíritas, é Cristo, uma convergência. Mas Cristo não é o Cristo que o ocidente da terra tomou para si como o único lugar, mas é o Cristo eterno, morto eternamente. Antes que houvesse mundo, ele já tinha decidido morrer. Interessante, guarde essa frase. A criação foi criada no ambiente da redenção. A redenção não veio depois da criação. É claro que o homem foi criado depois Jesus morreu, é isso, né? Essa é a sequência lógica. Mas a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, quando eu e você fomos criados, já havia uma redenção preparada para mim e para você. Então você já entra sabendo que vai ser redimido. Aí a coisa é mais legal, a coisa é mais power, é mais poder. Porque você entra num jogo sabendo que você vai vencer. Você vai vencer o jogo. Por que Deus criou o homem sabendo que ele ia cair em pecado, mas já havia uma redenção preparada? A Páscoa já estava feita. A cobertura, a passagem. Entendeu a percepção disso? Então você crê e você está dentro. E a sua percepção começa a mudar. Tudo é Cristo, tudo converge nele. E ele lá na cruz disse assim: está feito, está consumado, está pago. A palavra está consumado ali na Bíblia é tetelestai no grego. Tetelestai significa pago. Colossenses diz que o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, ele foi cravado na cruz. Lá foi pago tudo. E como é que eu assumo isso olhando para a cruz? Olhando para o sacrifício que foi feito, sabendo que você já é redimido nele. Tem solução para mim? É claro que tem. Você é redimido. Eu aceito isso com fé. E a partir daí a minha mente vai começando a perceber as coisas práticas e simples do Evangelho. Está consumado, está pago. Quem crê já passou da morte para a vida. Isso é Páscoa. Não é o que João diz lá? Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Então você é um ser eterno. Mesmo que naturalmente a gente desça à sepultura, mas nós já passamos da morte para a vida. E quando você vive a vida sabendo que você é um ser eterno, sua vida muda. Que aí os medos da morte, o medo da doença, o medo da depressão, o medo de todos os problemas da vida caem por terra, porque você crê na eternidade e a eternidade mora dentro de você. Você já passou da morte para a vida e o maligno não pode tocar mais você. Quem crê em Jesus, o maligno não toca. Jesus, quando estava sendo crucificado, ele falou 7 frases na cruz. A primeira, ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. São as dimensões da cruz. Primeira dimensão, o perdão. Ali ele perdoou todo mundo. Por que você não entra nessa dimensão de perdoar a todos? Os amigos, os inimigos, os que você magoou, os que te magoaram. Jesus decidiu: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem, porque nada mais importa. Para Jesus nada mais importava. Quando você perdoa é porque nada mais importa. O que importa é o perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você já perdoou alguém hoje? Você já perdoou o mundo hoje? Essa primeira dimensão, ela é de perdão. Para tudo na vida. Quando eu falo de Jesus, que ele
morreu antes da fundação do mundo, ele é o sacerdote eterno da criação. É o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que perdoou toda a humanidade antes que a humanidade tivesse sido criada. Antes que houvesse o mundo, ele já tinha nos perdoado. Quando você existe sob a certeza de que você é perdoado, você também perdoa. E a dimensão do perdão, você entra nela sabendo que você está perdoado. Porque se eu não perdoar, eu não serei perdoado, porque Ele já me perdoou em Cristo. Em Cristo eu já fui perdoado. Em Cristo você já foi perdoado. Você conhece essa dimensão? Dimensão do perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A segunda frase que ele falou na cruz é a dos ladrões. Ele disse para o ladrão: hoje você estará comigo no paraíso. Os dois ladrões na cruz estavam sob a mesma sentença. E um deles teve uma revelação de Jesus. Ali na cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que dimensão, você ter a percepção, e é isso que eu quero despertar vocês hoje pela palavra, a você ter a percepção de quem é Jesus. O cara estava morrendo, pagou a dívida dele com a morte na cruz, o ladrão. Mas ele, no caminhar, ele foi perdoado e entrou com Jesus no paraíso. Então você tem que fazer isso para você ser perdoado. Você tem que ser batizado para você participar da igreja. Você tem que fazer tal e tal e tal coisa para você ser isso. O ladrão passou direto. O ladrão passou direto. Hoje mesmo tu estará comigo. É direto quando você crê. Olha essa frase. Ele tirou o ladrão do inferno. A condenação era certa. Mas entre o céu e o inferno não existe nada, sabia? A não ser uma percepção. Entre céu e inferno não tem diferença. Apenas a percepção. O ladrão teve a percepção de que Jesus estava ali. Que Ele era o Redentor, que Ele era o Salvador, que Ele era o Cordeiro de Deus. Só é a percepção. O outro, qual a percepção do outro? Percepção do outro, ó, se tu és o Filho de Deus, desce daí. Era uma outra percepção. Terceira frase de Jesus, quando Jesus estava ali com Maria, com João, Jesus crucificado na cruz, e a família de Jesus chegou ali, a mãe de Jesus, chegou ali João, o apóstolo amado de Jesus, e Jesus disse assim: Maria, eis aí teu filho. E disse: João, eis aí tua mãe. Mas eles não estavam criando uma doutrina nisso. Aí nos remonta para um outro texto, em que Maria foi atrás de Jesus, porque na mente deles Jesus estava enlouquecido, pregando, não comia nem bebia, e era pregação para lá e pregação para cá. E um dia Jesus reunido com um grupo, e chegou Maria e os seus irmãos, os irmãos de Jesus lá fora, e alguém veio avisar Jesus: ó, tua mãe e teus irmãos estão aí. E o que Jesus disse? Olhando para o povo: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Não são aqueles que fazem a vontade de meu Pai? Não são aqueles que seguem o Evangelho? Não são aqueles que seguem a palavra? Não são aqueles que seguem a boa nova? Não são aqueles que têm a percepção do reino de Deus? Por um acaso? Então a dimensão do Evangelho é ter a percepção do reino de Deus. Você tem a percepção do reino de Deus, você é irmão de Jesus. É pai, mãe, é uma família. A quarta frase que ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus enfrentou a ausência de Deus. O que é inferno? A ausência de Deus. A ausência de Deus é o inferno.
Jesus enfrentou por nós a ausência de Deus. Isso é o inferno. Que nós não tenhamos a ausência de Deus na nossa vida. E Jesus clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ali era o pânico. Onde é que, quando uma pessoa tem síndrome de pânico? Porque ela não está segura. Está comandada pelo medo. Jesus, quando falou essa frase, Deus meu, por que me desamparaste? Ele assumiu o meu pânico, o meu medo. O desamparo é a soma de todos os pânicos. O desamparo de Jesus ali na cruz é a soma de todos os medos e pânicos. É a angústia do inferno. O inferno é uma qualidade de existência. Qualidade de existência sem Deus. A vida sem Deus, de fato, é um inferno. Jesus estava trazendo a misericórdia de Deus para quem estava no inferno. Era uma oração. Deus meu, por que me desamparaste? E a quinta frase: tenho sede. Identificação com a condição humana. Carência humana. Ou tudo que seja substancial para a vida, né? Essencial para a vida, como água, como amor, como graça, como vida, como perdão. Isso é essencialidade da vida. Nós precisamos ter isso. Já falei, tudo está consumado, pago. O inferno foi coberto, a culpa, a solidão, o medo. Isso cobre tudo, e isso é Páscoa, cobertura, como eu comecei falando, não é isso? As angústias, os medos, as culpas, isso são as coisas que estão incrustadas na base do ser humano. E muitas pessoas vivem por isso, por causa de culpa, de medo, de traumas. São coisas que vêm desde da vida intrauterina, mas na cruz de Jesus você encontra o tudo está feito, tudo está pago. O Cordeiro, que é a Páscoa, que cobre, propiciação por tudo. Hebreus fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso fala da propiciação, ontem, hoje e eternamente. Isso fala do Cordeiro morto na eternidade. Eternidade é um lugar sem início e sem fim. Ele foi morto de uma vez por todas. Só que ele entrou na história humana, morreu na cruz, esteve aqui na terra, encarnado, viveu aqui, foi morto e crucificado e ressuscitou no terceiro dia. O Cordeiro aquele da eternidade se fez homem, que nem eu e você, e trouxe para nós a qualidade de vida dos céus. Mas ele enfrentou todos os horrores e as angústias humanas aqui. Tudo que eu e você sofremos aqui, dentro da nossa mente, Jesus sofreu tudo igualzinho, porque ele era igual a nós. Jesus era o homem, o Filho do homem, mas Cristo é o Deus que nos salva. Jesus Cristo. Jesus, o homem, morreu por nós, mas Jesus, o Cristo, ele ressuscitou e nos resgatou com seu sacrifício. E a sétima frase e última, ele disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É a certeza de tudo estar cumprido, a certeza de fechar os olhos aqui e abrir os olhos no eterno. Entrou naquela glória, como ele mesmo cita, lá no capítulo 17 de João, do Evangelho de João. Pai, glorifica-me junto a ti com a mesma glória que eu tinha junto
de ti antes que houvesse mundo. Olha a certeza, nas tuas mãos entrego. Eu fiz a tua obra, eu morri por eles eu me santifiquei. Pai, que tu estejas em mim, eles estejam em mim e eu esteja em ti, e essa unidade seja o que fortaleça eles, para que eles creiam que me enviaste e me amaste e também amaste a eles. Deus te ama, Deus ama vocês. Essa é a obra de Jesus, não é uma religião, é uma percepção dentro de você, dentro. O que eu tenho que fazer para mudar? Nada. Crer que Ele existe e começar a conversar com Ele. E Ele vai trazendo as percepções. E você conversando com um, com o outro, pessoas que têm percepções. E você pegando a Bíblia, o Novo Testamento. Leia lá os 4 livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam da história de Jesus. E ver quem Ele era, o que Ele fazia. Talvez, se você ler várias vezes, você vai ver que muitas das coisas que estão pregando por aí não é o que Jesus estava fazendo. E muitos de nós já se questionaram, mas Jesus nunca ensinou isso, é verdade, nunca ensinou. O que está registrado na Bíblia sobre Jesus é o que você tem que saber. E vai ver o que Jesus fez. Amém? Recline sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra essa noite neste lugar, por aquilo que ouvimos e aprendemos, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua Páscoa, teu sacrifício na cruz do Calvário, Pai, que nos cobre de todo pecado. Obrigado, Senhor, porque estavas em Cristo reconciliando contigo mesmo o mundo inteiro e não imputando sobre nós as nossas transgressões. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a certeza de que sou resgatado e sou coberto pelo teu sangue. E hoje eu olho para a cruz, olhando o teu sacrifício, Pai, e sei que estou liberto de todo mal, de todas as mazelas, do pecado, da minha velha natureza. Eu sou agora uma nova natureza em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, Pai. E agora eu posso te servir em liberdade de espírito, em novidade de espírito, não de letra, porque letra mata, mas é o espírito que vivifica. E a tua palavra está presente no meu espírito, e ela vai transformando a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar. E eu te agradeço, Senhor, pela presença dos nossos irmãos aqui, nossos amigos, que haja uma percepção de Deus dentro da sua mente, do seu espírito, Pai. E que eles possam receber graça de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Amém.